Olá, tudo bem? Aqui é a Babi, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta primeira parte eu vou mostrar a estrutura do álbum Harry Potter. E aí, para fazer a estrutura das páginas, eu vou usar 4 papéis no tamanho 30,5 por 30,5. Eu estou usando um cardstock de aproximadamente 300 gramas. A minha dica aqui é você usar um papel de 240 ou mais. Não pode ser um papel muito abaixo ou muito acima, senão você não vai conseguir fazer as dobras. E se você usa um papel muito abaixo, o seu álbum vai ficar com uma estrutura bem fraca, né? As páginas vão ficar aquelas páginas mais moles, e aí a gente quer um álbum bem firme que dure bastante tempo. Eu já deixei aqui as minhas páginas cortadas e vocês acompanham também as medidas aí na legenda. Caso você não encontre um papel acima de 240, você pode usar papel para aquarela. Vocês encontram aqueles blocos maiores e geralmente papel para aquarela tem gramatura de 300 gramas. Você pode usar papel para aquarela também. Aqui eu estou passando as medidas para vocês. Eu já deixei as minhas 4 folhas cortadinhas. Notem que cada página ela tem 1 centímetro a mais de comprimento. Eu já deixei cortado para adiantar. E aí eu tenho as 4 páginas que eu vou usar para montar a estrutura. Já deixei aqui certinho. E agora a gente vai fazer os vincos, as marcações nas páginas. Eu vou usar a minha ferramenta para fazer os vincos. Vou mostrar aqui para vocês. Tenho aqui a minha vincadeira. Tem ferramenta que corta e faz vinco. Você pode usar a ferramenta que você tiver em casa. Caso você não tenha ferramenta, você pode usar régua e um boleador para fazer os vincos, para fazer as marcações. Eu confesso que o acabamento fica melhor, eu gosto mais do acabamento com a ferramenta, mas para você que é iniciante ou você não tem a ferramenta, você vai posicionar o seu papel na sua base de corte e vai fazer o vinco ali com o seu boleador na medida que eu vou passar para vocês. A minha base aqui é em polegadas, mas aí você vai posicionar na sua base em centímetros e marcar em 13,5. Vou mostrar aqui para vocês. Posicionei aqui o meu papel na minha base que faz o vinco e vou marcar aqui em 13,5. Eu vou fazer a mesma marcação em todas as páginas. Eu achei melhor passar uma única marcação para facilitar para vocês. Olha, eu vou posicionar certinho e vou marcar aqui 13,5. Marquei, viro a minha página e vou marcar novamente 13,5. E vou fazer agora a mesma marcação nas minhas outras páginas. 13,5. Bom, eu não sei no Brasil um papel, um nome específico de papel. Vocês podem usar o offset 240. Eu sei que tem o papel couché 300 gramas, eu acho que tem 300 gramas, mas papel couché ele geralmente suja com muita facilidade, então não sei se é a melhor opção. Offset 240 ou mais que isso, não sei se tem offset 300 gramas aí no Brasil, ou papel para aquarela. O que eu não recomendo é aquele papel de scrap 180 gramas. Seu álbum vai ficar com a estrutura bem fraca, as páginas bem molengas. Fiz ali todas as minhas marcações, marquei 13,5. Vou marcar aqui na minha última página, a mesma coisa, olha, 13,5, viro a página e marco 13,5 novamente. Bem fácil, né? Olha, eu tenho aqui os meus vincos, não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo. Agora a gente vai marcar e reforçar os vincos. É importante você deixar bem alinhadinho a parte de cima com a parte de baixo antes de reforçar o vinco, porque às vezes fica desalinhado e aí você vai fazer um vinco tortinho. Olha, alinhei aqui em cima e embaixo, ficou bem certinho, eu venho e marco o meu vinco. É importante você usar uma dobradeira. Fica com o acabamento mais bonito, gente. Se você dobra só com a mão e reforça ali com o dedo mesmo, não fica tão legal. É legal você usar a dobradeira para reforçar os vincos e deixar o seu álbum com um acabamento bem bonito.
e vou dobrar sempre para dentro todas as minhas páginas. Novamente, deixo alinhadinho em cima e embaixo. Como eu estou fazendo a estrutura com papel branco, você tem que tomar cuidado para, às vezes o seu dedo transpira ou fica alguma sujeirinha no dedo, para você não sujar o seu papel. Vou marcar, reforçar aqui o meu vinco. Se o papel tem uma gramatura muito alta, na hora de fazer esse vinco, ele pode trincar, dependendo do papel. E é importante você cortar o papel e fazer os vincos sempre seguindo o sentido da fibra do papel, né? Olha, neste último papel, o vinco ali é muito próximo um do outro, e aí eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de fazer essa última dobra. E aí eu, com muita calma, olha, com cuidado, eu venho dobrando aqui aos poucos para não trincar o meu papel. E vou dobrar aqui com cuidado o meu último vinco. Prontinho, já cortei, já vinquei e já dobrei as minhas páginas. Agora eu posso colar e eu vou começar a encaixar do papel maior para o menor. Eu pego meu papel maior, encaixo o segundo maior dentro dele e assim por diante. Vou encaixar aqui o meu terceiro. Eu pego o papel maior, do maior para o menor, ok? Ele vai ficar mais ou menos assim, certinho, posso colar. Aqui o zoom não deixa eu mostrar os detalhes, mas a ideia é esta aqui, ok? Para colar as páginas, vocês têm algumas opções. Pode usar cola branca, pode usar fita dupla face. Eu vou usar a cola de silicone para tudo, para colar tudo, inclusive o tecido. Fique à vontade para usar o material que você tem em casa. Eu não gosto de trabalhar com fita dupla face, mas se você gosta, se você acha que o acabamento fica melhor, você pode usar o material que você quiser. Vou começar a colar aqui as minhas páginas. E o importante é você sempre deixar o mesmo espaço na direita e na esquerda. Na hora de colar, você tem que colar certinho para ficar meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro, ok? Vou passar cola aqui na minha lombada. Caso você use cola branca, é legal você espalhar a cola com um pincelzinho para ficar a mesma quantidade de cola em todo o papel, em toda a área. E para não... às vezes o papel fica com muita cola acumulada de um lado, acaba estragando o papel, deixando o papel empenado, pode dar bolha de ar também. E aí, com a cola branca, você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado e também para não passar muita cola, né? Não ficar aquela bagunça, aquela sujeira de cola e comprometer o acabamento ali. Deixo bem alinhadinho, vejo se está alinhado do mesmo lado, do lado direito, do lado esquerdo, em cima e embaixo. Olha, aqui em cima e embaixo tem que ficar alinhadinho também, olha. As duas páginas precisam ficar bem alinhadas, tá vendo aqui? Bem alinhadinho. Ficou tudo alinhadinho, vejo se está certinho em cima e embaixo. Aí eu posso reforçar com a minha dobradeira. Caso você use cola branca, é bom passar às vezes um paninho. Se fica uma sujeirinha de cola, você pode usar um paninho, um pano seco, para tirar o excesso de cola. E dê sempre preferência para cola que seca transparente. Tem cola que seca com brilho e tem cola que seca transparente, né, sem brilho. Para fazer álbum, para colar página, eu sempre recomendo cola que seca transparente. Agora eu vou reforçar aqui no meio para ficar bem coladinho. E aí uma outra coisa importante, tem cola que demora mais a secar. E aí você vai ter que respeitar o tempo de secagem da sua cola. A cola de silicone eu já posso colar e continuar, né? Eu não preciso esperar. Mas dependendo da cola, quando a cola tem muita água na composição, ela geralmente demora mais a secar. E aí você vai ter que pensar nisso, né? Vou colar aqui a minha terceira página, encaixo, vejo se está certinho e alinhado.
Veja se está alinhado do lado direito e do lado esquerdo. Ficou alinhadinho, posso reforçar com a minha dobradeira. Uma outra coisa, gente, fique de olho porque às vezes a dobradeira fica suja de cola. Quando você passa a dobradeira ali para fazer o acabamento, às vezes fica sujinho de cola. E aí você precisa tomar cuidado para o seu dedo ou para a sua dobradeira não ficar suja de cola. Vejo se as páginas estão alinhadas e reforço. Essa cola acho que não tem no Brasil, eu confesso que eu nunca vi vendendo no Brasil, mas tem na Amazon, tem no eBay, tem na Michaels, na Hobby Lobby, nessas lojas americanas. Acho que quem tiver a oportunidade de comprar, compre porque vale a pena. Facilita muito a vida da gente na hora de fazer esse tipo de projeto. Vou colar aqui a minha última página. Esta tem a lombada um pouco menor, e aí eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de passar cola e de colar ali na outra página. Passo cola, tiro o excesso. Limpo o meu dedo, né, para não sujar o papel. Vou limpar o meu dedo daqui a pouco. Vejo se tá bem alinhadinho com as outras páginas. E se está alinhado aqui, olha, a distância. Vou limpar o meu dedo aqui. E vou reforçar aqui o meu vinco. Olha, ficou um sujinho de cola aqui embaixo, tá vendo? Eu consigo limpar com essa borrachinha da Xyron. Essa borrachinha, ela funciona só para cola de silicone. Cola PV, ela geralmente vai rasgar o papel, mas com cola de silicone ela limpa bem, sem estragar o papel. Vou reforçar ali todos as minhas páginas. Novamente, caso você use cola branca, deixe secar um pouquinho entre uma página e outra, ou deixe secando um pouquinho antes de continuar. Deixei a minha secando um pouquinho, uns minutinhos, e eu tenho aqui parte da minha estrutura pronta. Agora a gente pode montar a capa. Fica bem lindinho, né? Eu adoro estrutura branca, mas você pode fazer com papel preto ou papel craft, com um papel colorido também. E fica um álbum bem firme, as páginas são bem firmes. E aí eu tenho uma estrutura bem firme que vai durar aí muitos anos, se Deus quiser. Agora, para fazer a capa, eu já deixei cortadinho também os meus papelões. E você vai precisar de um papelão no tamanho 4 por 21 e 2 papelões no tamanho 14,5 por 21. Notem que é 1 centímetro a mais do que as minhas páginas, tá? Eu estou usando um papelão branco livre de ácido. Você pode usar o papel Paraná, aquele papelão mais escuro. Agora, tome cuidado, porque dependendo do tecido, ele vai aparecer, tá vendo? Olha que aparece no papelão mais escuro. E aí você tem que pensar nisso. Às vezes o tecido é um pouco transparente e vai ficar com acabamento melhor quando você usa um papelão branco. Você pode pintar o papelão com tinta branca, né? Mas eu já tenho papelão branco. Aí no Brasil tem, se eu não me engano, na loja da Horle, Horlle, acho que é isso. Tem papelão de várias gramaturas, tem um papelão branco e papelão com pH neutro, que é uma boa, né? A gente não quer nada com muito ácido. Aliás, a gente não quer nada com ácido no nosso álbum, né? Nas nossas fotos. Eu vou usar uma manta acrílica para deixar a capa do meu álbum bem fofinha. Eu comprei em loja de material de costura. E vou usar aqui uma régua de encadernação para fazer o acabamento ali, deixar o mesmo distanciamento entre os papéis. O meu papelão ele é mais fininho, então eu vou usar a minha régua de lado. Ela de lado tem 3 milímetros e ela normal tem 5.
O meu papelão é mais fino, então eu achei melhor deixar um distanciamento de 3 milímetros. Agora, se você usa um papelão mais alto, você deixa 5 milímetros, ok? Usa a régua com 5 milímetros mesmo. Caso você use cola branca, aqui é muito importante você usar um pincelzinho para espalhar a cola. É bem importante você fazer esse acabamento e deixar bem uniforme essa camada de cola. Como eu vou usar a minha cola de silicone, eu não preciso me preocupar. Cola de silicone, gente, não tem quase nada de água na composição, acho que tem mais acetona. E aí eu não preciso me preocupar, tá? Passo cola ali sem me preocupar muito. Vou colar ali na minha manta acrílica. E agora eu vou passar cola na lombada. Vou usar a minha cola de silicone. Lembrando que, caso você use cola branca, o ideal é você espalhar a cola com um pincelzinho ou com aquela espátula de silicone. Vou virar a minha régua de encadernação para ficar com 3 milímetros de distância entre um papelão e outro. Ela normal, a minha régua normal, ela tem 5 milímetros, mas quando eu viro ela, dá uma distância de 3. Como eu estou usando um papelão um pouco mais fino, ele tem mais ou menos 1,5 milímetro, quase 2, eu achei melhor deixar a distância de 3 milímetros entre um papelão e outro, mas para o papel Paraná, aquele papelão roller normal, 5 milímetros é uma distância boa. Vou virar a minha régua e colar o meu outro papelão. É importante você deixar a mesma distância entre os papelões e deixar alinhadinho a parte de cima com a parte de baixo. Vou passar aqui a minha dobradeira para colar bem o papelão na minha manta acrílica. Tem manta acrílica que é mais fininha e tem manta acrílica que ela é mais grossinha. Você pode substituir por feltro, aquele feltro mais fininho. E agora eu vou cortar o excesso da minha manta acrílica, tomando cuidado para não cortar o papelão e não cortar demais a manta acrílica. Às vezes você corta demais e fica um pedaço do papelão aparecendo. Adiantei ali, né? Já cortei para o vídeo não ficar muito longo. E se ficar algum excesso, alguma rebarbinha, você pode cortar com uma tesoura menor. O importante é ficar bem lisinho, não ficar nenhum excesso ali nas laterais, para não deixar, né, a capa com mais volume. Deixei ali bonitinho. Você pode deixar secar um pouquinho, mas como eu usei cola de silicone, eu já posso dar continuidade. E eu tenho ali o meu tecido. Eu vou usar este tecido que eu comprei no Etsy. Eu já faz muito tempo, nem sei se tem mais, já tem alguns anos que eu comprei esse tecido. E eu engomei o meu tecido, por alguns motivos. Primeiro, porque eu acho que ele não vai amarrotar depois e não vai soltar fiapinho. Eu vou virar aqui a manta acrílica e vou deixar ela encostando no tecido. E vou marcar ali com a minha régua. Essa régua tem mais ou menos 2,5 centímetros. Você pode deixar uma distância mais ou menos, né? Você pode cortar ali direto com uma tesoura ou com um cortador circular, mas se eu cortar ali com o meu cortador circular, vai cortar um pouco da minha régua, eu vou estragar a minha régua. E aí eu prefiro riscar com um lápis e cortar depois. Eu acho que quando a gente faz esse acabamento com papel é mais fácil, né? Você cortar com estilete, mas no tecido eu prefiro riscar e cortar bonitinho ali para não estragar a minha régua. E vou cortar o tecido seguindo o contorno que eu fiz. Aqui não tem muito segredo, é realmente cortar o tecido. Já cortei. E aqui eu engomei com um spray, você borrifa e passa o tecido. Você pode engomar com amido de milho com maisena e passar, né? Esperar secar e passar. Eu recomendo você engomar pelo menos um pouquinho para o tecido não desfiar. Tecido de algodão desfia muito e aí na hora de passar a cola, de encapar, dificulta muito. Então,
recomendo você dar uma engomadinha, tá? Não é difícil, tem vários vídeos aí no YouTube, é só você pesquisar como engomar tecido de algodão, como engomar, vai aparecer várias opções. Vou posicionar aqui a minha capa, né? Lembrando que a parte da manta acrílica fica encostada no tecido. E aqui eu vou fazer o acabamento um pouquinho diferente. Quando eu uso papel, eu uso fio de cabelo para fazer o acabamento nas laterais. A gente precisa cortar o excesso ali nas laterais. E quando eu faço esse acabamento com papel, eu uso fio de cabelo, tá? Porque me dá um resultado muito bom. Com tecido, eu confesso que eu não gosto muito do acabamento com fio de cabelo, tá? Eu faço diferente, mas fique à vontade para fazer de outra forma. Você tem a opção também de colar as pontinhas primeiro, então você cola a pontinha nesse sentido e depois cola as laterais. Mas eu também não gosto muito desse acabamento porque deixa as pontinhas com muito tecido. Eu acho que fica um pouco grosseiro, mas é o jeito mais fácil, tá? Então, caso você não tenha muita experiência, você pode colar primeiro a pontinha, assim, e depois vem colando as laterais, tá? Mas eu vou mostrar como eu faço. É um pouquinho mais difícil do jeito que eu faço, mas você tem aí algumas opções para fazer esse acabamento. O importante aqui é você usar uma cola de secagem rápida ou uma cola que o tecido vai grudar ali rapidinho no papelão, tá? A cola de silicone é muito boa para fazer esse tipo de acabamento, porque o tecido já gruda ali rapidinho no papelão e eu não preciso, né, esperar secar ou é mais fácil com a cola de silicone. E é importante você usar também uma cola que não vai manchar o tecido, tá? Tem cola que mancha o tecido, né? Então, é importante você usar uma cola que não vai manchar o seu tecido. Tecido mais claro é mais fácil, agora tecido escuro tem cola que vai realmente marcar muito o tecido. Aqui você pode passar cola direto, mas eu vou marcar ali com o lápis para eu saber até onde eu posso passar cola. Eu acho mais fácil, eu acho que fica com o acabamento mais bonito. A gente não quer, né, aquela cola melecando a nossa capa. E aí eu acho mais fácil marcar aqui com a mesma régua que eu marquei o tecido. Eu vou, só para me dar uma ideia ali de até onde eu posso passar cola, tá? Ali, gente, eu não alinhei o tecido bem alinhadinho. Tem que ficar a mesma distância dos 4 lados. Eu acho que na hora de filmar, né, de fazer aula, eu não vi que a parte de cima ficou um pouquinho maior. É legal você deixar o mesmo espaçamento nos 4 lados. Como eu não vou marcar a guarda, quando eu faço o acabamento com tecido, eu não gosto de marcar a guarda. E aí não vai interferir, não vai fazer nenhuma diferença. Agora, quando a gente faz com papel e a gente quer marcar a guarda, é muito importante você deixar o mesmo espaçamento para ficar bonitinho, né? E aqui eu vou puxar o meu tecido, mas sem esticar muito. Eu não posso esticar muito o meu tecido, então eu venho puxando aos poucos, tá? Pra o meu tecido ficar bem coladinho, bem certinho, mas eu não vou esticar demais. Você tem que esticar um pouquinho sim, mas não pode esticar muito. Com cola branca, você pode pegar um pregador e prender o tecido ali até secar, né? Até a cola secar. Ou você passa uma fita crepe para segurar o tecido no papelão. Mas com a cola de silicone, olha, já colou tudo certinho. Lembrando que com cola branca você vai precisar espalhar a cola com o pincelzinho, tá, gente? É muito importante. Aqui eu vou colar a parte de baixo. E aí uma dica, eu vou fazer o acabamento de um jeito diferente, é um pouquinho mais difícil. Pegue um papelão aí, um retalho de papelão e um pedaço de tecido e tente fazer isso primeiro no retalho, tá? Antes de fazer na capa mesmo. Dá uma praticadinha num rascunho até você pegar o jeito, ok? Aqui eu vou colar a parte de baixo. E aí eu começo pela parte maior, pelos lados maiores, tá? E depois eu venho fazendo o acabamento nos lados menores. Então, eu colo primeiro a parte de cima, que tem a parte mais comprida, depois embaixo.
E se ficar algum fiapinho, às vezes mesmo engomando fica um fiapinho, eu vou tirar o fiapinho com a tesoura. Colei em cima e embaixo. E agora eu vou fazer o acabamento nas laterais. Aí aqui é um pouquinho mais chatinho. Você vai precisar de uma tesoura bem afiada. E você vai dobrar o tecido. Olha, dobrei o tecido. E aí, um pouquinho antes da dobra, um pouquinho, gente, é bem pouca coisa antes da dobra, eu vou cortar. E corto até ali no meu papelão. Cortei. E vou cortar aqui também. O difícil é você cortar ali no lugar certinho, tá? Porque às vezes você corta demais o tecido e aí você não vai ter tecido suficiente para fazer o acabamento. E se sobra muito tecido, vai ficar com aquele acúmulo ali na capa. Então, é você realmente dobrar o tecido e cortar um pouquinho antes. Por isso que eu falei, pegue um papelão, um tecido aí de rascunho e faça isso primeiro para você pegar ali o jeito, né? Até saber certinho até onde você vai cortar. Porque aqui exige um pouquinho mais de prática mesmo, ok? Então, eu cortei as duas laterais. E agora eu vou dobrar o meu tecido. Com a dobradeira, eu vou afundar aqui, olha, eu vou empurrar aqui um pouquinho. Às vezes fica só um pedacinho de tecido e vou cortar. E aí, como eu disse para vocês, desse jeito é um tiquinho mais difícil, mas eu gosto mais do acabamento. Fica com o acabamento mais bonito. Fique à vontade para fazer do jeito que você sabe, do jeito que você gosta. Gente, eu não sou assim especialista em encadernação, em cartonagem. Eu faço desse jeito e eu gosto, né? O importante é você fazer do jeito que você gosta e do jeito que vai te dar um resultado melhor. Aqui eu passei um pouquinho de cola e vou dobrar o meu tecido e vou afundar aqui, tá vendo? Afundo, sempre fica uma pontinha, então eu afundo e passo ali a minha dobradeira. Pra ficar com acabamento legal. Vou fazer a mesma coisa ali, eu passo um pouquinho de cola no papelão e só um pouquinho de cola na pontinha. É pouquinha cola mesmo. E aí, por isso é importante você usar uma cola que não mancha o tecido, porque às vezes você passa cola demais ali na pontinha e pode marcar, né, manchar o seu tecido. Vou afundar a pontinha novamente, que nem a gente faz com papel. Quando a gente faz o acabamento com fio de cabelo, a gente tem que empurrar a pontinha também. E agora eu vou passar cola no meu papelão. A cola de silicone facilita muito este tipo de acabamento. Talvez com a cola branca você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque, né, demora para o tecido colar no papelão. Aqui eu vou puxar as pontinhas com cuidado, sem esticar demais. Olha, eu tenho que puxar aqui e esticar um pouquinho, mas eu não posso esticar demais, ok? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou dobrar o meu tecido e vou cortar um pouquinho antes da dobra. Corto até o meu papelão, tiro o excesso. E olha, gente, eu lembro assim, quando eu fiz pela primeira vez não ficou bom, na segunda vez não ficou bom, lá para a terceira vez que eu peguei o jeito de cortar essa partezinha aqui do tecido, tá? Então, às vezes você não vai acertar de primeira. A tesoura tem que estar bem afiadinha também para cortar o tecido e não soltar fiapo. Vou passar cola ali no papelão. Um pouquinho, só um pouquinho aqui no meu tecido. Dobro novamente. Afundo ali a pontinha. Empurro a pontinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado.
dobro e empurro a pontinha que fica ali, aquele excesso. E vou colar o restante do tecido no papelão. Essa cola, ela é inflamável e é muito difícil de mandar para o Brasil. Mas tem no eBay, eu sei que eles enviam para o Brasil. Já tive aluna que comprou no eBay e eles enviaram para o Brasil. Eu acho que é um bom investimento, sabe? Acho que uma cola boa, uma cola boa mesmo, gente, custa mais caro e acho que vale o investimento, né? Porque, sei lá, às vezes a gente economiza nesses materiais, cola, fita adesiva, fita dupla face, e o acabamento faz toda a diferença, né? Olha, cuidado com o dedo sujo de cola. Eu vou apertar ali para grudar bem. Novamente, com cola branca você pode usar um prendedor de roupa mesmo, para segurar ali o tecido no papelão. E agora eu vou fazer o acabamento ali no meio, onde a gente tem as dobras. Veja se ficou bem coladinho. Às vezes você tem que voltar e passar um pouquinho mais de cola. E vocês repararam que eu não passei cola entre a manta acrílica e o tecido. A gente não passa cola entre a manta acrílica e o tecido, senão vira uma meleca. A gente passa cola só naquela parte do tecido que vai colar ali no papelão, tá? Entre a manta acrílica e o tecido, eu não passo cola. Tenho ali a minha capa, deixei secando um pouquinho e cortei um papel ali para fazer o acabamento. Eu inicialmente cortei nesse tamanho 33 por 20,5, mas, gente, eu confesso que no tamanho um pouquinho menor ia ficar melhor, tá? Então, depois eu acabei cortando. O ideal é você cortar 32,5 por 20, meio centímetro menor. Aqui, caso você não tenha um papel nesse tamanho, né? Às vezes você não tem um papel nesse comprimento, você pode pegar um papel menor para colar ali na lombada primeiro e depois cola metade de um lado e cola metade do outro lado. Você vai ter que cortar os papéis, tá? Mas ali o ideal é você usar um papel meio centímetro menor, porque a altura das minhas páginas é de 20 centímetros. E aí o ideal é o papel branco, né? Esse papel ter a mesma altura das páginas, tá? Então, na hora de cortar, eu cortei meio centímetro maior. Ficou legal, eu gostei, mas poderia ficar um pouco melhor se eu tivesse cortado meio centímetro menor. Nessa última medida que eu passei para vocês, tá? 32,5 por 20. Ali eu vou prender o meu papel com uma fitinha de baixa aderência. Caso você use cola branca, é legal você colar primeiro uma metade, passa a cola e cola uma metade primeiro, faz o acabamento ali na lombada e depois cola a outra metade. Mas com a cola de silicone eu posso passar cola em tudo e já colar de uma vez. Com cola branca é legal você colar uma metade primeiro e depois colar a outra metade. Aqui eu vou passar cola. E é uma coisa importante, gente, quando você faz, ali eu passei a fitinha azul e vou colar de uma vez. Às vezes a fitinha azul sai do lugar, o papel sai do lugar. Então, muito cuidado para fazer o acabamento assim, porque às vezes o papel sai do lugar, tá? Vou passar cola ali em todo o meu papel e vou passar um pouco de cola aqui também, principalmente na lombada e nessa parte aqui onde o tecido pega no papelão. Eu não vou marcar a guarda, então só vou passar cola ali, sem me preocupar muito. Cola branca, pincelzinho. E vou colar aqui, tá? Então, cuidado na hora de colar aqui, porque pode um lado ficar com mais papel do que o outro. Aliás, um lado ficar maior do que o outro. O ideal é você deixar bem alinhadinho, né? E aqui, como o meu papel tem uma gramatura um pouco maior, eu vou ter que fazer esse acabamento aqui com muito amor e carinho para o meu papel não rasgar.
Aqui eu vou fazer o vinco na lombada, onde a gente tem aquele espaçamento, e venho dobrando aos poucos. Então, eu não passo de uma vez com muita força a minha dobradeira ali na dobra. Eu passo um pouquinho, dobro, passo um pouquinho e dobro. Então, aqui eu tenho que, olha, dobrar o papel aos poucos. Se eu venho, faço o vinco de uma vez e dobro de uma vez, eu vou rasgar o meu papel. Aqui você tem que realmente, olha, trabalhar a fibra do papel para ela não trincar, não rasgar. Eu vou fazendo isso aos poucos, olha. Aqui tem que ser com amor. Eu não tinha um papel comprido assim, no 180 gramas, mas esse papel que faz a guarda ali, ele pode ser um pouco mais fino, 180, não precisa ser um papel de gramatura muito alta, não. E vou colar ali as minhas páginas na lombada. Aqui eu vou passar bastante cola. Olha. Tiro o excesso aqui, espalho bem, né? Eu vou espalhar com o dedo mesmo. E vou colar ali na lombada, deixando a mesma distância de um lado e de outro, tá? Veja se ficou bem alinhadinho, se está reto. E agora eu venho reforçando ali entre cada página. Você pode fazer isso com o dedo ou com a dobradeira. Eu vou fazer com o dedo primeiro. E agora eu vou abrir as minhas páginas e reforçar aqui com a dobradeira, para ficar bem coladinho. Prontinho. Agora, o ideal é você esperar secar um pouquinho ali. Gente, ficou um sujinho de cola, eu consigo limpar com a minha borrachinha. E eu vou esperar as minhas páginas, né, a estrutura secar. E eu volto na segunda parte com a montagem das páginas. Então, fiquem de olho na segunda parte. E eu tenho aqui a minha estrutura. Até daqui a pouco.